Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá com mais um vídeo de hoje. Ok, hoje é dia de falar sobre a perestroika. O que foi a tal da perestroika? Essa palavra tão diferente, tão esquisita, de origem russa, mas vamos lá então falar sobre isso. Perestroika, o que é isso? Antes de começar a falar, pedir para você, em primeiro lugar, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar no sininho, tá? Financiar a chave Pix no topo superior do vídeo. Mas vamos lá então falar o que foi a tal da perestroika. Bom, havia um país na Europa e grande parte da Ásia chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ali acomodava 14 repúblicas, né? Então o que acontece? A União Soviética passou por várias fases. Eu já falei aqui, por exemplo, do período Khrushchev, já falei do próprio termo perestroika, de onde vem. Mas vamos então falar sobre... Eu esqueci de ligar o Wi-Fi. Aí agora vem, vamos lá. O que foi a tal perestroika? Bom, eu já falei do livro da perestroika, tá aqui. Se você ainda não viu o vídeo sobre perestroika, recomendo, tá? Perestroika. A perestroika foi uma série de reformas iniciadas pelo então secretário-geral do Partido Comunista, equivalente a um primeiro-ministro do país, chamado Mikhail Gorbachev, tá? Então vamos lá então por partes, como o Jack, brincando, mas sobre essa tal perestroika, como é que foi essa tal perestroika, como é que foi a ação dessa perestroika, quais os atos dessa perestroika. Bom, a perestroika ela começou, como eu falei para vocês, em 1986, com a ascensão no poder do primeiro-ministro da então União Soviética, Mikhail Gorbachev. O cara queria então fazer uma série de reformas para poder modernizar o socialismo, né? Bom, os comunistas e os chineses devem odiar essa palavra, né? Só ver essa palavra eles devem se tremer todos de ódio. Mas a perestroika ela tinha então como raízes o pensamento de modernizar e melhorar o socialismo e pensar numa coisa chamada redução de gastos, coisa que, enfim, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas qual foi uma das principais coisas que o Gorbachev fez, afinal de contas? Quando o Estado está com muito déficit, né, e isso não é exclusividade da União Soviética, isso não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade de Cuba, é em todo mundo. A primeira coisa que o gestor vai fazer é começar a enxugar gastos, tá? É tentar tirar o máximo possível de gastos, tá? Ok. O primeiro setor que foi atingido por enxugar gastos pelo então secretário-geral Gorbachev foi a área militar, tá certo? Aí que começa a raiz do grande problema. O Gorbachev ele mexeu numa vespinha, uma pequena vespinha, porque o braço militar, o braço da defesa, era um dos braços mais importantes que tinha no Estado soviético daquele período, tá certo? A força dos militares era a força mais intrinsecamente importante do poder soviético. Então, se você vai fazer uma reforma, vai enxugar gastos num Estado que é militarizado, ele coloca o dedo na ferida, justamente nos militares, e aí que a coisa começa a desandar. Porque ele começa a sentir muita pressão, principalmente da linha dura do Partido Comunista. E o Ocidente começa a olhar com ele com outra forma. Até aquela
aquela víbora da Margaret Thatcher começa a olhar com ele de forma diferente, tá certo? Eu chamo de víbora porque é uma víbora mesmo, viu? Mas enfim, então ali naquela ação do Gorbachev, nessa série de reformas que ele começa a promover lá no Oriente, no leste europeu, uma das coisas que é importante a gente ter noção é a desocupação do território que corresponde ao Afeganistão. O Afeganistão, então, ele começa a retirar as tropas de lá, tá? O que mais que a gente pode citar? Acordos de interrupção militar, por exemplo, com os Estados Unidos, que ele fez e muito, tá certo? Entre outros mais. Então, outro ponto que a perestroika atingiu em cheio foi a questão fiscal da União Soviética. Tá? Então, e qual foi a consequência direta de enfiar o dedo justamente nesse meio que era a... Enfiar o dedo nesse meio que ainda é engraçado, né? Mas não é isso que você pensou, maldoso. Que é mexer nessa questão, né? Nesse formigueiro, enfiar a mão nesse formigueiro que era mexer nessa questão militar, nessa questão fiscal. A primeira questão que começou foi o déficit das contas públicas, né? A União Soviética, que até então se gabava, por exemplo, de ter índice de desemprego reduzido a praticamente zero, começa então a ter problemas fiscais, problemas sociais, dificuldade de manter a conta pública, dificuldade de manter a vivacidade do regime, que foi uma coisa muito, muito complicada, até que em 14 de agosto de 1990, a linha mais dura do regime do Partido Comunista tentou fazer um golpe para poder depor o Gorbachev, para tentar interromper todo esse processo de reformas do qual ele vinha passando, tá certo? Ou seja, a perestroika, a nossa querida perestroika, foi um descontrole geral e restrito, tá certo? Foi ele colocou uma pá de cal que faltava sobre o stalinismo, mas também foi uma mudança generalizada sobre a questão social, política e, enfim, uma mudança drástica no estilo de vida do soviético, tá certo? Bom, isso aqui foi um pouquinho de história. Esse livro aqui é da editora Bestseller. Editora muito, muito desconhecida, eu não conheço muito bem essa editora. Mas livrinho bem bom. Leitura bem gostosinha de se ler, de se fazer. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Tá? Financie para comprar mais equipamentos, adquirir mais equipamentos como esse daqui que funciona. Tá? Parece que não, mas funciona. Tá? Olha aqui as nossas fotos dos nossos presidentes, da nossa presidenta, do nosso presidente. É isso, até o próximo. Ousa lutar, ousa vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Acabou. Tchau.